No segundo livro de Crônicas 7,14 nos diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humilhar, orar, buscar, converter. Quantos verbos imperativos foram deixados para nós desfrutarmos das bênçãos do Senhor, para desfrutarmos do perdão do Senhor e da forma como Ele vai nos ouvir e nos sarar. Se você se humilhar, se você orar, se você buscar e se você se converter. Estes são os pré-requisitos estabelecidos por Deus para poder ouvir, perdoar e sarar a nossa terra. Será que nós realmente precisamos de perdão? Nós precisamos que Ele nos ouça? E principalmente precisamos que esta terra seja sarada? Eu tenho percebido, ultimamente, que a igreja brasileira, ela tem experimentado um grande crescimento, um crescimento numérico, nos dias atuais. A igreja tem crescido, nós temos ouvido falar de tanta gente se convertendo, tantas pessoas dizendo ser cristãs, ser evangélicas, tantas pessoas dizendo ser gospel, tantas pessoas mostrando que já se encontraram com Jesus. E o que nós temos visto é este crescimento numérico. Mas eu fico muito preocupado, porque eu não vejo um crescimento dos números refletindo no crescimento da comunhão. Quando eu vejo os números crescendo, eu não vejo o reflexo no relacionamento das pessoas com Deus. Eu não vejo um cultivo crescente da espiritualidade no testemunho dos cristãos. E enquanto mais as pessoas elas se denominam cristãs, nós percebemos que elas estão distantes de um relacionamento íntimo com Deus. A terra está cada dia mais violenta, a sociedade está cada dia mais perdida, as pessoas estão mais agressivas, as pessoas estão antipáticas, as pessoas estão desumanas. Nós estamos percebendo e vendo o amor das pessoas se esfriando. Nós vemos pessoas matando por coisas tão banais. Há muitos cristãos hoje do que há 10 ou 15 anos atrás. Porém, os cristãos de hoje estão totalmente vazios. Muitos cristãos estão vazios, totalmente vazios. 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu era mais perseguido quando eu falava que era cristão. E era até constrangedor, muitas vezes, dependendo do local onde você estava, você se denominar evangélico. Eu me recordo, uma vez no quartel, quando eu estava no começo ali da apresentação, do cadastramento, eu me lembro que aqueles civis, os meninos de 17, 18 anos, fazendo aquela entrevista para poder se alistarem no exército, e eles colocaram um grupo numa sala e eles perguntaram quem era evangélico daquele grupo. E poucas pessoas levantaram as mãos porque eles já tinham feito muitas gracinhas, chacotas com as pessoas que falaram que eram cristãs. E eu me recordo que eram poucas pessoas cristãs ali naquele grupo. Mas hoje, até no meio do militarismo, no meio dos atores, no meio, na sociedade em geral, é até bonito as pessoas dizerem: eu sou cristão, eu sou evangélico. Mas eu quero te dizer que a fé de muitos cristãos hoje está abalada. A fé de muitos cristãos hoje está diminuída, enfraquecida, sem base sólida. Há 20 anos atrás nós tínhamos realmente menos cristãos, menos evangélicos, e o número cresceu. Mas o número cresceu com uma defasagem, porque as pessoas estão sem base bíblica, base sólida. Muitos cristãos praticam o evangélico de forma mecanizada, apenas como uma rotina religiosa. As pessoas hoje, elas vão à igreja como se fosse um clube social, como se elas não tivessem
um local para onde ir. E muitas vezes quando elas não têm, lugar para ir, aí elas vão à igreja. Mas se aparecer qualquer coisa, elas não vão mais à igreja. A religiosidade tem matado a espiritualidade na vida de muitos cristãos. A religiosidade, essa prática religiosa, tem feito com que muitas pessoas se afastem do Senhor. E é por isso que elas não têm vergonha em dizer: eu sou cristão, mas eu não ajo como um cristão. E hoje eu estava discutindo sobre essa questão de ser discípulo de Jesus. Quem poderia se intitular cristão hoje? E alguém me perguntou: quem pode se intitular cristão? Qualquer pessoa que diz seguir a Cristo. Mas seguir a Cristo não é simplesmente dizer eu sou cristão. Seguir a Cristo nos leva, nos remete à busca de relacionamento, a uma intimidade mais profunda e principalmente a abrir mão do nosso desejo para fazer a vontade de Cristo. Nós precisamos ver a terra sarada, e para que isso se torne possível, nós precisamos nos humilhar. Para que a terra seja sarada, nós precisamos orar. Para que a terra seja sarada, nós precisamos buscar e se converter dos maus caminhos, porque eu e você somos os responsáveis em levar a cura para a nossa nação. E se a nossa nação está doente, e se a nossa nação, se a sua família, se a sua comunidade está doente, você e eu precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar e se converter do mau caminho para que haja cura onde nós estamos. É neste tempo onde a religiosidade e a superficialidade num relacionamento com Deus tornam-se características marcantes na vida de muitos cristãos, ou que se dizem ser cristãos. Mas a religiosidade e esta superficialidade são as marcas que nós vemos hoje mais intensas na vida das pessoas, porque elas não buscam uma profundidade, um aprofundamento num relacionamento com Deus. E eu quero te dizer que é Deus quem vai nos oportunizar, é quem vai promover esse grande avivamento para aquecer os nossos corações, para aquecer os corações daqueles que já estão vivendo ou estavam vivendo de uma forma mecanizada, que iam aos cultos, mas simplesmente para bater um cartão, simplesmente iam ao culto para se esquivar de uma responsabilidade. Muitos até faziam suas orações e suas leituras bíblicas diárias para desencargo de consciência. Muitos cristãos se envolvem na obra de Deus simplesmente porque elas não querem ser cobradas. Muitos vão e se envolvem, vão à igreja, tocam, cantam, pregam, porque elas estão escaladas para executarem tal função. Então, se ela vai pregar, ela está escalada, então ela vai no culto. Então ela vai à igreja. Se ela vai tocar, ela vai à igreja. Se ela está ajudando na direção de uma programação, ela está lá na igreja. Mas se ela não vai exercer nenhuma função, não existe um compromisso dela com a instituição Igreja, Corpo de Cristo. E ainda nós temos aquelas pessoas que participam apenas no momento específico. E eu tinha, quando eu era mais novo, exemplos deste comportamento lá na igreja a qual eu pertencia. As pessoas que estavam escaladas para cantar ou para tocar, elas no momento do cântico, no momento daquela adoração cantada, elas estavam ali dentro do templo, ali na frente, espiritualmente levantando as mãos, orando. Mas quando terminava aquele momento, elas se retiravam da igreja. Elas iam para a porta da igreja, elas iam para a rua, elas iam para o celular, elas iam para um outro contexto, como se o culto que elas estavam prestando se resumisse apenas para aquele momento de cântico, ou para aquele momento a qual ela estava escalada. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas continuam exercendo funções de forma mecanizada, pessoas religiosas. Muitos precisam que os seus corações sejam aquecidos. Muitos entram em debates quanto à minuciosidade da palavra. Muitos começam a discutir quem é que está certo, quem é melhor, quem não é melhor.
E como nós falamos na semana passada, em um atendimento que nós fizemos, se você está dentro de um contexto, de um segmento religioso, que se conceitua ou que se considera o certo, o melhor e todos os outros errados, cuidado. Cuidado, porque este é um princípio para a formação de uma seita. Este é um princípio totalmente errôneo, quando nós nos consideramos melhores, quando nós nos consideramos os conhecedores da palavra. Assim eram os escribas e fariseus. E é por isso que muitos continuam ainda discutindo. Será que é livre-arbítrio ou será que é predestinação? Será que é amilenista ou será que é milenista ou pós-milenista? Muitos continuam discutindo minuciosidades, mas não se preocupam em testemunhar de Cristo Jesus lá no trabalho. Não se preocupam em testemunhar de Jesus dentro das suas casas. As brasas da alegria e do amor em servir o reino de Deus estão totalmente apagadas na vida destas pessoas. E eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, Ele está preocupado com o seu relacionamento com Ele, pois o que realmente vai nos dizer, nos mostrar se somos realmente cristãos, são os nossos frutos. Pelo fruto conheceremos as árvores. E eu creio que Deus está promovendo uma grande revolução espiritual nesta hora. Deus está promovendo uma grande revolução espiritual na sua vida nesta noite, para que o seu coração seja aquecido através do poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, receba a unção do Espírito Santo de Deus nesta hora. Deus está promovendo o mover na sua vida. Deus está promovendo o mover na sua família. Eu creio de todo o coração, em nome de Jesus, que haverá uma mudança de mente, de comportamento, para que a nossa terra seja sarada, que a nossa família seja sarada, que a nossa nação seja sarada, através das nossas vidas, em nome de Jesus, porque pelos frutos conhecereis as árvores. As suas reações, as suas palavras vão evidenciar o seu relacionamento com Deus. Então não adianta, meu irmão, apenas dizer que você é discípulo, que você é cristão, que você é gospel, que você é evangélico, se o seu comportamento não condiz com suas palavras. Saiba que o seu comportamento falará mais alto do que as suas palavras. E é tempo de buscar um avivamento, e esse avivamento, essa mudança, esse aquecimento espiritual deve começar em mim, em você. Mas como que a igreja pode ir bem? Como que a igreja, eu e você, podemos ser pessoas melhores, se muitas vezes o cristão, ou nós, não estamos preocupados com o propósito de Deus para nós? Então, como fazer com que o nosso comportamento seja modificado? Como fazer com que as nossas atitudes sejam modificadas? Então, para que você seja avivado, para que você receba esse aquecimento do Senhor, é necessário primeiro buscar um avivamento individual, pessoal. Saiba que não depende de mim, não depende da pessoa que está aí do seu lado, não depende dos diáconos, não depende dos ministros, primeiramente depende de você, porque o que Deus tinha para fazer já foi feito. Ele já enviou o Espírito Santo para aquecer os nossos corações. Deus enviou o Espírito Santo, e lá em Gálatas, no capítulo 5, diz que Ele disponibilizou frutos: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele disponibiliza para nós. E eu quero te dizer que agora depende de você. O avivamento vai começar a partir de você. Porque os grandes avivamentos começaram com individualidade. Começaram através de pessoas. Pessoas que foram inflamadas individualmente pelo Espírito Santo de Deus. E depois que elas foram inflamadas pelo poder do Espírito, elas alcançaram outras pessoas. Elas inflamaram multidões. Elas
envolveram outras pessoas através daquele poder, daquela brasa viva que ela tinha recebido. Então não adianta você dizer assim, mas não sei quem não fez isso, mas está ruim. Não, é você quem precisa receber o poder do Espírito Santo e envolver outras pessoas, e envolver a sua casa para que ela seja sarada, e envolver a tua igreja para que ela seja sarada em nome de Jesus. Então nós vamos ver alguns destes avivamentos. O profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 23, vai falar de uma chuva chamada chuva seródia. E a chuva seródia nada mais é do que uma chuva que vem fora da época. E ele vai dizer que o povo recebeu essa chuva fora da época. A chuva seródia foi a que caiu também lá no livro de Atos, que nós vemos no capítulo 1, versículo 8, A palavra já vai dizer assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judeia e em toda Samaria até os confins da terra. E essa chuva seródia, ela caiu lá em Pentecostes, lá no Pentecostes, trazendo sinais, trazendo prodígios e maravilhas, e a pregação do dia do Senhor. E nós vemos no capítulo 2 de Atos que mais de 3.000 almas se converteram em apenas um dia, após receberem da chuva seródia, a chuva fora de tempo. Este foi o primeiro e grande avivamento. Deus inflama o coração de alguns discípulos, Deus inflama o coração de algumas pessoas, e estas pessoas vão e espalham daquele poder sobre toda Jerusalém, sobre toda a Judeia e Samaria, até chegar a nós. Aquele pequeno grupo que estava ali reunido naquele domingo pela manhã e recebe dessa chuva seródia. Aquele grupo que recebe do poder do Espírito Santo um grande avivamento. Após terem espalhado aquela inflamação do poder do Espírito Santo, a palavra diz que mais de 5.000 almas, após aquelas 3.000 almas no capítulo 2, nós vemos depois 5.000 almas se convertendo, se alimentando do poder de Deus, se convertendo também em um único dia. E eu quero te dizer que Deus quer derramar essa chuva do Espírito sobre a tua vida nesta hora. Deus quer derramar essa chuva do Espírito sobre a tua vida, mas o povo tem que se humilhar, o povo tem que orar, o povo tem que buscar e se converter dos seus maus caminhos para poder receber dessa bênção do Senhor, essa chuva do Espírito Santo, este avivamento para poder frutificar. E Ele quer começar a partir de você, Ele quer começar a partir de mim, Ele quer começar a partir de nós. Várias pessoas se prontificaram em receber a chuva seródia do Senhor. Várias pessoas abriram um coração e viram que grandes maravilhas o Senhor podia realizar. E eu quero dizer que Ele ainda pode e quer realizar maravilhas em nossas vidas. Sabe por quê? Porque a igreja está morta, porque as pessoas estão frias, porque o mundo está deteriorado, as pessoas estão totalmente deturpadas, violentas. E Deus, Ele quer derramar bênção sobre a tua vida nesta noite. Ele quer derramar bênção sobre a tua vida nesta hora. Na Alemanha, o pastor Philipp Spener, ele organizou reuniões para o estudo bíblico e orações nas casas. E sabe qual foi o resultado destes encontros? Surgiram obras sociais. Através destes encontros, um novo vigor espiritual veio sobre a igreja naquele tempo. Fundaram-se vários campos missionários. Várias pessoas foram alcançadas por causa de um homem, por causa de um pastor. Eu também posso citar na Inglaterra, o John Wesley. Ele foi um instrumento de Deus para mudar a história da igreja. John Wesley foi um homem de oração, um homem que deu ênfase ao estudo da palavra de Deus. Ele se opôs ao alcoolismo, ele se opôs à guerra no seu tempo, ele se opôs à escravidão. Ele foi inflamado pelo poder do Espírito Santo e muitas pessoas se converteram através da sua vida. E como não falar de Charles Spurgeon, que foi professor de crianças na escola bíblica dominical, e ele
viu muitos pais se convertendo através da pregação da palavra aos corações daquelas crianças. Muitos pais se converteram com o testemunho dos seus filhos, porque foram alcançados através daquele homem. Spurgeon, ele foi poderoso na palavra, ou na pregação da palavra de Deus. Sinais e prodígios eram comuns em suas reuniões, porque ele abriu o coração para receber a chuva do Senhor, o avivamento do Espírito Santo. E esse avivamento, ele começou através da vida deste homem. Inúmeros exemplos de pessoas que se permitiram ser avivadas e depois inflamaram multidões. Assim como Deus também quer inflamar o teu coração nesta noite, para que você também contagie outras pessoas. Mas eu quero que você entenda o que é tão importante: o grande avivamento geral, o avivamento que vai inflamar a sua família, o avivamento que vai inflamar a nação, o avivamento que vai inflamar a igreja. Ele vai começar através da sua vida. O avivamento que Deus quer que transforme a nossa nação vai iniciar através de você. Então receba a chuva seródia do Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Receba a chuva do Senhor, a chuva de avivamento, uma chuva que realmente vai transformar a sua vida, vai transformar a sua família. E ao falar de avivamento, eu não estou me referindo àqueles movimentos, às agitações emocionais, aqueles movimentos de gritos ou de barulhos, que nós vemos através de vários tipos de segmentos religiosos. Eu não estou me referindo a esse tipo de avivamento. Eu estou me falando de um avivamento que tem características específicas baseadas na palavra de Deus. O avivamento autêntico. É um avivamento que tem as suas peculiaridades, características fundamentais, não apenas aquele barulho ou aquele emocionalismo que nós vemos em algumas práticas religiosas. Eu quero te dizer que o verdadeiro vento do Espírito, ele vai continuar soprando sobre a sua vida. Sabe por quê? O emocionalismo vai passar. Eu quero te dizer que o barulho vai acabar. Eu quero te dizer que toda agitação também vai terminar. Mas o avivamento do Senhor, o vento espiritual do Senhor Jesus, vai continuar soprando sobre a tua vida. Todos os dias você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Este é o avivamento que Deus quer iniciar na tua vida nesta noite. No livro de Atos, no capítulo 2, que nós já aqui falamos, vai descrever uma igreja que vivia sobre o mover do Espírito Santo. Uma igreja que perseverava, como diz no verso 42 do capítulo 2 de Atos. A igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. Neste verso, nós vamos perceber algumas características muito importantes de uma pessoa que se permitiu ser avivada ou inflamada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Primeira característica que nós vemos aqui no livro de Atos é que ela persevera na palavra de Deus. Ela persevera na doutrina, porque todo avivamento autêntico está centrado em Cristo Jesus. O avivamento autêntico está centrado na palavra de Deus. A base é a palavra de Deus. E mesmo que surjam doutrinas antibíblicas, heréticas, o sinal da pessoa avivada é que ela está baseada na palavra de Deus. Por isso que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos nada mais é do que a palavra base, a palavra de Deus. E uma pessoa que tem buscado ou que busca avivamento, ela vai perseverar na palavra, na doutrina dos apóstolos. E uma outra característica é que ela persevera na comunhão.
E essa comunhão é tão interessante que nós percebemos que essa igreja, avivada pelo Espírito, ela vai viver um corpo bem ajustado, como diz aquela canção. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. É um espírito que gera unidade. Discórdias, facções, as obras da carne não têm espaço onde esta comunhão é praticada. E a igreja, a pessoa que busca este avivamento, ela persevera na comunhão. E quando os mexericos e quando as facções começam a surgir, ela sabe como retirar, né, essas mazelas do contexto cristão. A característica que a pessoa que busca o avivamento tem, baseado aqui também em Atos 2, é que ela persevera na oração. Porque sem oração não existe avivamento. Sem oração não tem como haver relacionamento. A oração nada mais é do que se relacionar com Deus, porque Deus já sabe tudo o que você pensa. E a palavra diz que antes mesmo de nós pronunciarmos qualquer palavra, Ele já sabe o que nós iremos falar. Então qual é o sentido de orarmos, de falarmos com Deus? Nada mais é do que se relacionar. É relacionamento. E lá no livro de Gênesis, Deus vai mostrar, né, deixar bem claro para nós que Ele quer se relacionar com a sua criação. E todos os dias Ele saía do seu trono de glória para poder se relacionar com Adão. E da mesma forma Ele quer se relacionar comigo e com você, porque a oração é uma forma que nós demonstramos ter comunhão com Deus. A oração, ela serve para nos ligar, para nos conectar a Deus. É através da oração que você vai desencadear todo o processo de renovação espiritual. É através da oração que Deus vai mostrar a vontade dEle para a sua vida. É através da oração que você será fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Por isso nós devemos perseverar na oração. E também a palavra diz perseverar no partir do pão. O partir do pão. O partir do pão sempre foi algo de extrema importância para a igreja, não apenas para a igreja primitiva, porque o partir do pão diz respeito à ordem do Senhor Jesus na última ceia. Ali quando Ele se identificou, né, com o processo que Ele iria, né, Ele deveria passar para poder trazer salvação a nós. E Ele deixou um grande mandamento: fazer isso todas as vezes, em memória de mim. Partam o pão. E esse partir do pão diz respeito ao Senhor Jesus. E a igreja perseverava no partir do pão. A igreja perseverava na comunhão. A igreja perseverava na palavra, na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na oração. Eu e você precisamos perseverar e viver esse avivamento do Senhor Jesus. Atos no capítulo 20, versículo 36, nos diz, Atos 20, 36, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Ele está dizendo, vão, façam a minha obra. Vocês precisam se doar, vocês precisam cumprir o meu mandamento. É dessa forma que vocês vão demonstrar um avivamento na vida de vocês. Talvez você não tenha evangelizado, talvez você não tenha testemunhado ou não tenha buscado aprender mais da palavra de Deus. Talvez você não tenha mantido comunhão com a igreja de Cristo Jesus, ou talvez tenha negligenciado o partir do pão. Ou talvez tenha negligenciado a própria oração. Mas eu quero te dizer que há muitas pessoas que tiveram dias gloriosos de alegria e fervor no Espírito, mas agora elas estão totalmente frias, elas estão totalmente distantes do amor de Deus. Mas nesta noite o Senhor está dizendo, eu estou aqui de braços abertos para poder te dar esta inflamação, este avivamento, esta brasa viva. E se você está, meu irmão, frio, se você está desanimado, se você está fraco, receba nesta noite o poder do Espírito Santo de Deus, que veio para nos aquecer, em nome de Jesus. Apocalipse no capítulo 2, versículo 5 diz,
lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, meu irmão, lembra-te, pois, de onde você caiu, e arrependa-se e volte às práticas das boas obras, volte a praticar aquelas primeiras obras que transformaram vidas, que edificaram vidas, porque o Senhor quer que você receba este avivamento nesta hora. Não espere do outro. Fale com Deus nesta hora. A começar em mim, Deus. A começar em mim. Eu quero, Deus, ser transformado pelo teu poder. Porque os sacerdotes, eles, ó Deus, tinham que tirar todas as cinzas do altar, e todos os dias eles retiravam as cinzas do altar para que as brasas no altar não se apagassem. E nós também precisamos tirar as cinzas que estão nas nossas vidas, porque as cinzas do passado têm atrapalhado as brasas vivas do Senhor. E nós pedimos que nesta hora, Pai, o Senhor esteja com os ouvidos inclinados às nossas súplicas, sobre a súplica de cada pessoa que ora conosco, que cada cinza do passado não venha, Deus, atrapalhar as brasas vivas do Senhor, as brasas vivas que o Senhor tem colocado sobre a vida desta pessoa, Deus. Mas tira, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor dê forças para que esta pessoa retire toda mágoa do passado, todo sentimento contrário, todo pensamento que não provém do Senhor. Porque essa é a parte que nós precisamos fazer, porque a tua parte em conceder a nós brasas vivas já foi feita, Pai. Ó Deus, nós queremos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como disse Paulo aos Filipenses. Ajuda-nos, Deus, a receber essas brasas vivas e a acender, Deus, através do poder do Teu Espírito Santo que está conosco. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Porque eu creio que se o povo do Senhor se humilhar, se o povo orar, se o povo buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus e perdoar os nossos pecados. O Senhor vai ouvir dos céus e vai sarar a nossa terra. Então sara, Deus, a vida desta pessoa que ora comigo. Sara, Deus, a nossa casa. Sara, Deus, a nossa nação. Sara, Deus, a nossa cidade. Que a gente seja a bênção. Que cada pessoa seja a bênção onde quer que ela esteja, através deste avivamento.